Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo vai ser um bate-papo com vocês sobre a minha relação com os meus enteados. Muitos que me seguem aqui já sabem, eu tenho 2 enteados, filhos do meu marido do primeiro casamento. E vocês que me seguem sempre perguntam como que é essa relação. Eu esperei muito tempo para gravar esse vídeo e falar sobre isso, porque foram muitos altos e baixos ao longo desse tempo. Eu queria também amadurecer a minha própria percepção sobre como foi essa convivência, para não ser injusta com ninguém, nem com eles e nem comigo, né? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como funcionou. Eu quero deixar bem claro também, já no início desse vídeo, que quando eu conheci Neguinho e comecei a me relacionar com ele, e consequentemente conheci os filhos dele, eu tinha 28 anos. Hoje eu tenho 41, então foram muitos anos que se passaram, muita coisa a gente viveu, muita coisa legal, muita coisa super difícil e complexa. E eu diria que o fundo maior para toda essa complexidade de que eu vou falar aqui um pouquinho tem a ver com a cultura. Vocês gostam muito de vídeo aqui no meu canal sobre diferenças culturais, né, Brasil, Suécia. E nesse vídeo, enquanto eu falar das relações nossas, como se estabeleceram, como se deram, tem um fator cultural extremamente forte para tudo que aconteceu durante esses anos todos. Então tenham sempre em mente, a cultura ela é extremamente importante no nosso relacionamento com as pessoas, né? A forma que a gente se relaciona, a forma que a gente lê e vê a realidade. E conforme mais tempo você vai convivendo com outra cultura, você vai aprendendo a adaptar as duas, né? É o que eu faço ainda hoje, mesmo depois de estar morando 10 anos aqui na Suécia, eu continuo aprendendo, me adaptando, mas ao mesmo tempo mantendo a minha cultura, que eu não abro mão de jeito nenhum de ser brasileira onde quer que eu esteja. Porque se eu resolver me assimilar de um modo tão grande, eu acabo perdendo um pouco da minha identidade. E isso eu não faço. Eu conheço muitas pessoas aqui, já vi muitas em Portugal, onde eu morei, em outros países, que assimilaram tanto a cultura do outro, que acabaram perdendo a própria. Você olha para uma pessoa e você vê que ela não tem muita identidade, porque ela tenta ser muito o que o outro é e acaba se despersonalizando. Acho que essa é a palavra. Porque você não vê muita essência, né, ali. Então isso eu não quero. Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que está adaptada aqui, porque é importante a adaptação para a sobrevivência, mas eu sou brasileira, eu faço comida brasileira, ouço música brasileira, falo português com a minha filha. Então Sofia é fluente em português, ela tem acesso à nossa cultura, a tudo, porque eu quero continuar mantendo a minha essência. Então, antes de seguir pro vídeo, eu só quero deixar claro que não é culpa de ninguém, nem minha nem deles, as coisas que não funcionaram tão bem. Ou é culpa de todo mundo, mas não existe um só culpado. Agora vamos pro vídeo para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer de fato. Então eu vou fazer um pequeno históricozinho, né, de quando tudo começou, para vocês entenderem hoje. Eu conheci as crianças, os filhos do Neguinho, no início de 2012. Nós morávamos em Portugal, eu e Neguinho, e nós estávamos juntos 2 meses, quando eu conheci de fato as crianças, porque eu fui para Portugal em dezembro de 2011, nós viajamos, depois voltamos em fevereiro de 2012, as crianças foram para Portugal, logo em seguida viajamos para a Espanha para fazer esqui. O que eu posso dizer sobre o início, de quando a gente se conheceu, é que foi amor à primeira vista, dos 3, assim. Eu gostei muito deles, a menina tinha 11 anos, ela era super amável, e o menino tinha 9 anos, então eles eram muito novos, e de algum modo eles já estavam acostumados com madrastas e padrastos estrangeiros, porque ninguém tinha outras namoradas que eles conheceram, estrangeiras, e a mãe deles era casada com um cubano. Ela vivia junto com um cubano há muitos anos, então eles já estavam um pouco acostumados com a parte da cultura latina diferente. Pra mim foi mais choque, talvez, nesse sentido do que pra eles, porque foi a primeira vez que eu estava me relacionando com crianças suecas e ia aprender como é tão diferente a criação, a cultura do Brasil para a Suécia. Então eu diria que de fato este foi o meu primeiro choque cultural no meu relacionamento. Foi a forma com que os pais criavam as crianças e que eu às vezes ficava um pouquinho assim chocada.
Logo que a gente se conheceu, a gente não convivia muito, porque eles moravam na Suécia com a mãe e eu morava em Portugal. Então o Neguinho e eu ficamos morando juntos, sem os filhos por perto, por 2 anos e meio, mais ou menos. E eles iam para Portugal ou a gente vinha pra Suécia nas férias. Então a gente se encontrava nas férias. E férias, tudo é maravilhoso, né? A gente quer todo mundo ficar bem, feliz. Mas já ali, nesses poucos momentos que ficávamos juntos, eu já senti um pouquinho algumas coisas, como por exemplo, as crianças decidiam o que elas queriam comer. Então chegava na hora das refeições e ninguém perguntava: o que vocês querem comer? E aí muitas vezes a resposta era panqueca com sorvete de baunilha. E aí eu olhava assim, mas isso é sobremesa, né? E ele, não, eles querem comer isso. Eu lembro que ele fazia tipo 10, 20 slides assim de panqueca. Eles enchiam de geleia de morango ou de mirtilo, aquela frutinha. Enchiam de sorvete, comiam, sei lá, cada um uns 10 daquele. E era o jantar. E eu ficava muito chocada. Eu falava, meu Deus do céu, como é que pode? Mas eu deixava. Porque, pronto, não eram meus filhos. Eu não trabalhava fora na época, eu só estudava mestrado. E então eu acabei assumindo mais as responsabilidades da casa. Como, por exemplo, limpar a casa. A gente tinha uma pessoa que ajudava uma vez na semana, mas em geral eu limpava, eu cozinhava. Porque eu achava que era justo, uma vez que eu não trabalhava e ninguém me dava até salário, né, pra estar em casa durante um tempo. Então eu passei a fazer comida. E aí quando eles passaram a nos visitar, era assim... Eles perguntavam, o que tem pro jantar? E aí eu dizia, tem isso. Ah, mas isso eu não gosto. E tipo, às vezes nem tinham provados, mas eles estavam acostumados a eles dizerem o que eles queriam comer. E eu dizia, mas é isso que nós temos. Se vocês não querem, peça ao seu pai para fazer outra coisa, porque eu não vou fazer outra coisa. Então começou assim. Só pra dar um salto na história, né? Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, 2023, eles amam a minha comida. Quando eles ficam muito tempo na mãe sem me encontrar e eles vêm e eu cozinho, eles falam, meu Deus, Flávia, eu estava com muita saudade da sua comida é a melhor do mundo. Só pra dar um salto assim, que hoje eles adoram a minha comida, os dois. Mas teve esse processo, né, de dizer que não queria, que não gostava. E eu, como brasileira típica, dizia, você vai comer o que eu ponho na mesa, é isso aí, se não quer paciência, vai comer outra coisa. Então foi assim durante um tempo. Aí os anos se passaram, né, uns 2 anos mais ou menos, a gente continuava encontrando nas férias, era muito pequenininho esse conflitinho, mas nada terrível, nada grave. Mudamos pra Suécia. 2 anos e meio depois. E aí no primeiro ano que a gente mudou pra cá, tínhamos um apartamento muito pequeno. Eu já tenho vídeo, tá, gente? Tem vídeo aqui no canal dizendo como eu mudei pra Suécia, por que a gente mudou, tem esses vídeos todos. E aí ficamos durante 1 ano morando só nós dois e eles vinham nos finais de semana, mas como o apartamento era muito pequeno, a gente tinha um sofá-cama na sala e eles dormiam na sala. Depois de um tempo, eles não quiseram mais vir pra gente, porque eles não tinham quarto na nossa casa, no nosso apartamento. Então, Neguinho sentiu, ok, agora a gente tem necessidade de ter um apartamento maior. Nessa época, ele já tinha trabalho, eu também já tinha trabalho, e a gente conseguiu um apartamento maior, que é praticamente do tamanho desse que a gente vive hoje, e mudamos pra lá. Assim que mudamos pra esse apartamento, a menina, que na altura tinha 14 anos, falou que queria, quase 15, disse que queria mudar pra gente. E aí eu pensei, não sei, porque eu já vi alguns sinais de que talvez poderíamos ter problemas de convivência diariamente. Mas, por outro lado, era a filha do meu marido. Por outro lado, a mãe dela, né, já tinha criado uma boa parte do tempo morando 100% com ela. Então, apesar de eu achar que poderia ser um pouco conflituoso pra mim ter um adolescente morando em casa, eu era bem consciente de que Neguinho também tinha responsabilidade e obrigação com a filha dele. Então eu disse, ok, você pode morar conosco, mas aqui em casa tem regras, porque eu já sabia como é que funcionava a criação sueca. Você tá disposta a respeitar as regras? Ah, sim, tô. Então, assim, nem eram tantas regras terríveis. No início era que ela ia limpar o quarto dela uma vez por semana e que ela ia lavar o banheiro dela. Não, na verdade, a gente tinha um banheiro nesse apartamento que a gente mudou, então ela ia limpar o quarto dela uma vez por semana e ela não ia deixar bagunça na cozinha. Por exemplo, tomou café da manhã, guarda a louça na máquina, limpa a mesa que usou, essas coisas do gênero. Era mais isso. E ela tinha que aspirar o apartamento uma vez por semana. Era isso também. Tudo bem, tá de acordo, estamos de acordo, vamos começar. Não funcionava. Ela não limpava o quarto dela, adolescente, né? Tô falando aqui de uma menina de 14, 15 anos. Não limpava o quarto, aí chegava no dia de aspirar a casa, não aspirava a casa. Tínhamos um banheiro, era um
caos terrível de manhã, porque ela tava também naquela fase de se maquiar pra ir pra escola toda bonita, maquiada. E aí ela e Neguinho acordavam primeiro que eu. Às vezes eu pegava um pouco mais tarde no trabalho e aí eu via de manhã: abre a porta, Alma! Porque ela tava trancada no banheiro e não abria. E aquelas coisas eu me irritando. E depois a própria convivência, né, do dia a dia, de, poxa, você prometeu que ia fazer isso, você não fez, sabe? Ou do tipo, o teu quarto, você prometeu que ia limpar o teu quarto. Ah, mas o quarto é meu. Quando eu fecho a porta, vocês não têm direito de entrar no quarto. Eu falei, eu vou entrar no seu quarto, porque seu quarto é minha casa, quem manda aqui sou eu. Então começaram esses conflitos todos. Foi só isso? Não foi só isso. E eu vou explicar, eu acho que o que pra mim foi mais difícil foi dessas coisas de arrumo o quarto, não arrumo o quarto, aspira a casa, não aspira a casa. Tinha um pouco mais que isso também. Então, Neguinho tem um trabalho, ele trabalha com economia, né? E normalmente ele trabalha como gerente, diretor financeiro de empresas. É uma função que exige muita dedicação e exige também muitas vezes que ele viaje muito. Nessa época que ela mudou para nossa casa, ele estava numa empresa internacional e ele viajava muito. Ele ficava pouquíssimo tempo em casa. Então, com quem que a menina morava? Comigo. Quem que administrava tudo? Eu. Então, eu acabei, hoje, olhando assim pra trás, né, eu vejo que eu assumi um papel que não era meu. Eu não era mãe dela, mas eu assumi um papel como se eu fosse. Eu sei que muitas vezes ela recebeu isso como algo mal que eu tava fazendo, porque os pais dela não falavam nada. Ela podia fazer o que ela quisesse, os pais não falavam nada. E tinha a brasileira ali em cima, impedindo a sueca nativa de ter a sua vida e fazer as suas coisas como todos os outros adolescentes da idade dela faziam. E muitos amigos que me acompanharam assim nesse período, né, as minhas queixas, eles falavam, Flávia, esse papel não é seu. Por outro lado, eu sentia que eu era responsável, uma vez que ela estava muito tempo comigo em casa. Ela teve, a menina, né, ela teve dengue em Cuba quando ela esteve lá. Depois disso ela passou a ficar bastante doente. Então eu cuidava muito dela em casa, às vezes, sabe, fazia comida, cuidava, como uma mãe mesmo, apesar de saber que eu não era mãe dela e apesar de saber também que ela não me via como uma mãe. Mas eu fazia porque estava aqui na minha casa e se fosse qualquer outra pessoa que eu achei na rua que estava doente, eu ia cuidar do mesmo jeito porque isso faz parte da minha personalidade. Eu não posso ver ninguém doente, passando mal, ninguém sozinho, triste, que eu vou tentar de algum modo ajudar. Então assim, foram muitos conflitos. Eu não vou listar todos aqui, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. O que eu quero dizer é que a parte cultural, ela é extremamente importante. Por exemplo, na nossa cultura no Brasil, quando uma mãe ou um pai brigam com a gente porque a gente fez alguma coisa errada, a gente sabe que aquela briga, claro que tem pai ou mãe narcisista, né? Mas em geral, pai e mães normais, eles estão brigando porque eles querem nosso bem. É uma forma, né, da nossa cultura de mostrar amor. Aqui não é, porque os pais não falam nada. O sueco, em geral, ele foge de conflito igual o diabo foge da cruz. Então ele não fala sobre as coisas. Muitas vezes ele, sei lá, usava o banheiro, deixava o banheiro sujo. Eu ia lá e chamava pra ela arrumar. Quando era o Neguinho que via, ele ia lá e limpava. Ele dava descarga, ele fazia as coisas justamente para não ter esse conflito. Quando eu via louça espalhada pela casa, eu ia lá e chamava, olha, isso aqui, nós não temos empregada, eu não sou tua empregada, pega a louça e põe na máquina. Eu via que ele pegava a louça e punha na máquina para evitar esses conflitos. Então, hoje eu entendo muito melhor como funciona, né, essa cultura. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber que eu não deveria ter me importado tanto. Eu não deveria ter, talvez, ligado tanto, porque a mentalidade dos pais suecos é um pouco, ok, eu vou aguentar durante um tempo, quando ficar maior vai sair de casa, viver a vida deles e eu vou ficar de boa na minha. Mas pra mim era assim, quando eu brigava com ela pra fazer comida pra gente uma vez por semana, na minha cabeça latina brasileira, eu tô ensinando ela, quando ela tiver a casa dela, limpar, ter responsabilidade, saber cozinhar, não ir pro mercado comprar fast food. Quando eu brigava com ela pra limpar a casa, era na minha cabeça latina, ensinando ela a cuidar da própria casa dela quando ela fosse embora, que é como normalmente nossas mães fazem com a gente no Brasil, né? Mas não era entendido dessa forma, infelizmente.
Então, ficaram muitas mágoas, tanto da minha parte com ela, da parte dela comigo. Se eu tivesse bola de cristal, né, e conseguisse ler o futuro, eu teria feito talvez 50% do que eu fiz. Eu não teria ligado, eu teria deixado e adotado uma mentalidade sueca de, daqui a um pouco ela vai embora de casa e tudo vai ficar bem, a gente não vai ter problemas. Mas a gente vai para os dias de hoje, né? Então depois ela saiu de casa. Ela saiu de casa com 18 anos porque foi meio que crescendo. E a relação para conviver ficou insuportável. E aí então ela também já estava maior, mudou de país pra trabalhar, eu fui seguir a vida dela porque ela sempre foi uma menina, isso eu tenho que admirar, uma menina extremamente estudiosa, sempre a melhor da turma em qualquer escola que ela foi, sempre com muito foco, objetivo, sempre soube o que queria pra vida dela, profissional e carreira. Hoje ela tá em Portugal fazendo Erasmus, que é um intercâmbio universitário, né, já do mestrado. Então é uma menina que a gente sempre soube que ia chegar muito longe onde ela quisesse, porque ela sempre foi muito focada nas coisas dela. E aí, quando ela ficou maior, a relação ficou um pouco insuportável entre a gente. Ela sempre teve a casa da mãe dela também pra morar, né? Então, de vez em quando ela passava um tempinho com a mãe, voltava, mas ela preferia, claro, estar conosco, porque a gente mora no centro da cidade e a mãe mora na roça. Então, foram altos e baixos, e eu digo que a maior dificuldade do nosso relacionamento está 100% relacionada à parte cultural. Depois eu fui aprendendo sueco durante a convivência, o nosso relacionamento. Então a gente nem tinha uma língua que era muito incomum ou subentendida. Uma coisa que me estranha muito nos suecos é quando você briga. Se você tem uma discussão, você ficou chateada, você vai lá e briga e descasca o pepino. 5 minutos depois é como se nada tivesse acontecido. Eles vêm falar como se nada tivesse acontecido. E eu ficava louca, eu falava, não fala comigo, eu tô chateada ainda. Não passou a minha raiva, tipo, me deixa. E daí eles saíam e falavam, tá bem, quando você estiver bem e quiser falar, a gente fala. Então até isso, né, na nossa cultura, se a gente tá com raiva, a gente fala que tá com raiva. Se a gente quer ficar quieto, a gente fala que quer ficar quieto. E aqui não, eles vão tudo jogando assim pra debaixo do tapete. Então esse foi um fator muito difícil pra mim, pra eu me adaptar nessa cultura. E comigo e Neguinho só funcionou com a terapia de casal, assim, pra gente falar as coisas. Porque eu tava numa fase, assim, um período que eu falava, se você não começar a falar sobre as coisas, a gente vai separar, porque eu não consigo conviver com alguém que não fale, que joga tudo pra debaixo do tapete. Eu não sei o que tá se passando, sabe? Então melhorou muito, ele entendeu que a gente tem que conversar. E ele gosta mais hoje também de sentar e conversar e falar sobre as coisas. Inclusive a gente adotou o chá da noite. Uma vez por semana a gente senta com o chá e fala um pouquinho sobre a nossa relação, sobre o nosso futuro, nossos planos. E é muito legal, eu até recomendo pra vocês esse tipo de método quando vocês estão com dificuldade de conversar, colocar na agenda mesmo, sabe? O chazinho da noite, ou o cafezinho da noite, ou o uísque da noite, se a pessoa gosta de beber uma cachaçinha, enfim, pra sentar e falar sobre as coisas. Mas se eu tivesse bola de cristal, eu teria evitado muita coisa, muita discussão, muitos desentendimentos que a gente teve, porque eu teria entendido melhor que era uma parte cultural. Claro que quando você convive com outras pessoas, não é só você cedendo, todo mundo tem que ceder, né, para que a gente chegue num acordo, num 50%. Vamos ao menino agora. O menino sempre foi muito tranquilo, muito fácil de lidar, sempre no canto dele, no quarto dele, trancado, que era uma coisa que me irritava um pouco de algum modo, porque ele não tinha muitos amigos, então eu brigava com os pais, que eles tinham que colocar ele em atividades pra fazer coisas, pra encontrar amizade. De novo, a mãe brasileira se meteu na vida da criação dos outros, né? Mas ele ficou muito mais tempo com a mãe, ele morou com a mãe praticamente toda a vida, ficou conosco um período de tempo curto, aí depois voltava pra mãe, depois outro período de tempo curto, voltava pra mãe. E quando tava muito tempo conosco, vinham de novo os conflitos, porque aquela coisa, né, não faço nada, tô de férias, sou o reizinho da casa, e eu não aceito esse tipo de coisa, até hoje eu não aceito. Tá em casa, quer morar na nossa casa, vai contribuir, vai ter que ajudar, vai ter que fazer as coisas
como todo mundo, porque eu trabalho, eu tenho Sofia, eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu não vou tratar ninguém como reizinho. Quer morar na nossa casa, vai contribuir. E aí tivemos essas partes, mas ele morou com a mãe uma parte do tempo. É um bom menino, ele gosta muito de mim. Teve um período que eu lembro, inclusive, que ele estava bem depressivo e quando ele foi fazer terapia, ele disse na terapia que uma das razões dele estar muito triste é que ele achava que eu não gostava dele. E era numa fase que a gente estava brigando muito porque eu queria que ele acordasse pra vida, sabe? Eu via que pra ele as coisas seriam muito mais difíceis, então eu queria que ele acordasse pra vida. Eu brigava com ele. Também dava responsabilidade em casa pra acordar. Mas aí, outra vez, o fator cultural, né? O nosso brigar porque a gente quer o bem é interpretado como um brigar porque a gente não gosta. Então eu aprendi também, eu diminui muito, eu fui pra terapia, eu falei, eu não vou me importar mais, falei pra neguinho, a partir de hoje eu não falo absolutamente nada mais com teu filho, qualquer coisa você senta e fala do teu jeito sueco, porque já chegamos aqui numa conclusão que não batemos. O jeito latino com o jeito sueco não bate. Como é hoje? Hoje, a menina tá, né, já fora de casa há muito tempo. O menino veio morar conosco há pouquinho tempo. Em agosto, esse vídeo eu tô gravando em outubro, ele veio em agosto, porque ele conseguiu um trabalho no centro, ia ficar um tempo. Ele foi ficando, e eu falei pra ninguém, olha, tudo bem que ele queira morar conosco, semana sim, semana não. 100% eu não aguento. Então ninguém conversou com a mãe dele, conversou com ele, e agora ele tá morando uma semana conosco, uma semana com a mãe. Porque uma semana, pra mim, semana sim, semana não, é super ok. 24 horas não dá, porque talvez eu tenha me tornado sueca também de algum modo, que eu quero muito o meu espaço hoje, né? No Brasil eu lembro que eu morava numa casa com 7 pessoas e eu não tinha essa necessidade de estar só, ter meu espaço. Aqui eu passei a ter essa necessidade de estar só às vezes, de ter meu espaço. Inclusive hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é um final de semana que eu tô sozinha em casa. Neguinho viajou com Sofia, foi pra casa da mãe dele numa sexta, eu tô gravando no sábado, eles voltam domingo, então eu estou amando ter esses tempos livres pra eu estar só e por isso também eu não quero alguém aqui em casa 24 horas, além de Neguinho e Sofia e Luiz, porque não tem como jogá-los fora também. E agora, antes de terminar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho pra você que tá se relacionando com um estrangeiro, um europeu ou um nórdico em geral. As crianças aqui, elas têm uma importância muito grande pros pais. É muito diferente a forma da criação que temos no Brasil. A criança, eu diria que ela tem muito mais escolha aqui do que no Brasil. Então muitas escolhem o que vão vestir, o que vão comer. E é natural dentro dessa cultura. Então se você começa a se relacionar com uma pessoa daqui e você vê esse tipo de coisa, talvez você vai se chocar, mas é natural aqui. Outra coisa, muitos pais, eu ouço, né, de pessoas que estão aqui se relacionando com suecos que são separados e têm filho, semana sim, semana não. Às vezes, naquela semana que eles estão com os filhos deles, eles nem querem encontrar com a outra pessoa, porque o tempo vai ser dos filhos deles pra fazer o que a criança quer, na hora que a criança quer, do jeito que a criança quer. Então, esse tipo de conflito, ele vai acontecer com certeza com você, se você se relacionar com um sueco que tenha filho. Hoje, se eu me separasse do neguinho e fosse, sei lá, ter uma outra relação, jamais seria com alguém que tem filho. Tipo, jamais mesmo. A não ser que já fosse filhos adultos, que não moram mais em casa e que não teria que conviver demais. É uma opinião minha, baseada na minha experiência, tá? Existem crianças, adolescentes maravilhosos? Existem, com certeza. Mas eu não arriscaria de novo. E depois, na convivência, as coisas ficam meio que saturadas, né? A gente sabe como é. Então, se eu te posso recomendar alguma coisa, se você tem a opção, escolha um que não tenha filho, você vai minimizar uma parte enorme dos seus problemas no futuro de adaptação à nova cultura, se não tem filhos. Então era isso que eu queria falar um pouquinho nesse vídeo. Pra finalizar, não tem certo nem errado. Eu acho que a gente vai aprendendo todos os dias com as nossas experiências. Acho que eles aprenderam muito também sobre outras culturas. Então, por exemplo, tanto o menino quanto a menina, se eles vão se relacionar no futuro com pessoas de outros países, latinos especialmente, eles não vão ter choques culturais como eu tive me relacionando com eles, porque eles já estão muito acostumados, né, com a convivência, a forma de ser. Em relação à nossa filha Sofia, é 50%. Eu ensino pra ela tudo.
Ela vai no banheiro, esquece de dar descarga, eu chamo, levo lá, filha, você esqueceu. Ai, mamãe, desculpa. Aí ela vai lá e aperta. Eu não faço, porque eu quero que ela cresça tendo responsabilidade de que ela é parte da família, da casa e que ela precisa ajudar também. Pra mim isso é extremamente importante. Nós temos uma relação legal hoje, eu e a filha do meu marido e o filho. Obviamente, ficaram algumas magoinhas do futuro, mas eu nunca saberei da parte deles porque eles não falam, né? As minhas são essas. Eu acho, de algum modo, que eles são um pouco injustos comigo, porque tudo que eu briguei, que eu fiz, foi visando o melhor deles. Então eu sinto, de verdade, assim, no fundo, um pouquinho de injustiça. Talvez eles sintam também, mas eu não saberei porque eles não falam, como eu disse, né? Mas a gente tá sempre em família, a gente viaja, a gente faz coisas juntos e a gente fala do que tá acontecendo aqui e agora. A gente nunca entra em questões do passado porque pode ser sensível pra todo mundo. Era isso então que eu tinha pra esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido os pontos de vista aqui. Escreva aqui se vocês tiveram alguma relação complicada com algum filho de algum parceiro que vocês tiveram. Se você tá se relacionando com alguém aí que tem filho e tá pensando se entra ou se não entra no relacionamento, me segue no Insta, me segue lá, porque lá eu tô mais ativa do que aqui, porque é mais fácil, né? Produzir conteúdo pra lá. Eu abro de vez em quando caixinhas de perguntas, que vocês podem deixar perguntas e eu respondo praticamente todo mundo. Então me siga lá também, dá uma força. Comente aqui nesse vídeo o que você achou sobre esse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, se gostaria que eu fizesse outros tipos parecidos. E agora eu tô gravando mais vídeos sobre cultura daqui, que eu sei que vocês gostam. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!